O Coritiba deu hoje pela manhã um importante passo para a integração do futebol do clube. É o primeiro encontro onde todos estão participando, colocando suas dificuldades, apresentando alternativas, né? E o legal é que a gente já começa, a partir da finalização da reunião, o plano de ação para o desmembramento de uma série de ações que nós temos para que realmente a gente consiga integrar a nossa equipe principal com o 23 e categorias de base do clube. Às 9 horas da manhã começava uma reunião com diversos profissionais da área do futebol. Dentre as várias pautas discutidas, uma das que mais se destacou foi sobre como deve ser o processo de formação do atleta desde as categorias iniciais, ou seja, o que deve ser trabalhado com o jogador em cada faixa etária, desde o sub-11 até o sub-23. É muito complexo a formação do atleta e você tem que respeitar as etapas, né? Em alguns momentos dentro dessas etapas você tem que promover treinamentos respeitando essas etapas. Por exemplo, um jogador da sub-15, né, nessa idade, o que se desenvolve num atleta? É mais força física, é mais parte tática ou não? Você tem que trabalhar mais a parte técnica dos fundamentos dos atletas. Então, você tem que estudar cada etapa, né, da formação do atleta e priorizar, né, os exercícios ou os treinamentos respeitando, né, esse princípio básico, né? Então eu estou me propondo, juntamente com os profissionais daqui, a gente, né, dissecar cada etapa dessa, cada categoria, para que o atleta, né, não adianta o atleta apenas ter a qualidade, né, o clube ter a capacidade de trazer bons atletas para o clube, mas se o clube não tem a condição aí de preparar esses atletas, né, principalmente na parte técnica, física, tática e também emocional. Outro tópico bastante discutido foi a transição dos jogadores das categorias de base para a equipe principal. O Ney já trabalhou com seleção brasileira de base, é oriundo das categorias de base no seu processo de formação como profissional e tem a vivência e a experiência de equipes principais, né? Então, ele tem o conhecimento das dificuldades que nós temos do processo de transição, do que precisa ser ajustado, né? Ou, digamos assim, monitorado, para que a transição do menino que sai do 19 para o profissional, do 23 para o profissional, seja feita de maneira tranquila. E quando ele desce, porque isso acontece muitas vezes, né, também exista um plano, né, para esse menino não ficar frustrado, né, com a sua descida de novo para o sub-19 ou para o 23. Isso é um processo que a gente ajusta arestas, né, com muita conversa com os atletas, explicando que é parte do processo de formação dele o subir ou descer de categoria. Ele é um processo que a cada dia vai se criando uma semente, mas ele é uma questão mais a médio e longo prazo. E eu estou fazendo parte de um processo muito importante, né, que é esse elo entre a base e o profissional, que é o sub-23. Estou sentindo muita confiança nisso tudo. Vai ser colocado em prática já nesse ano todo. Esse aspecto está sendo conduzido nas reuniões, essas pautas. E a gente espera que com o trabalho de todos aí, a gente tenha realmente sucesso. É o começo de um trabalho que tem por objetivo pensar e executar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do atleta durante vários anos, e não apenas para os próximos jogos. E desta primeira reunião, algumas das ações discutidas já serão implementadas. O próximo passo deste projeto é a nossa participação em campo, efetivamente, onde nós estabelecemos o livre acesso da equipe principal aos treinadores e auxiliares do sub-23, do sub-19, ou seja, já conseguimos desenvolver algumas ações que estavam planejadas, apenas ajustamos como isso poderia ser feito dentro da estrutura do clube. Fizemos um realinhamento de treinamentos, de cronograma de atividades, para que a gente tenha dentro do mesmo ambiente, né, o treinamento de uma categoria sub-19 ou sub-23 acontecendo em paralelo com o profissional, por exemplo. É uma das ações que nós desmembramos. Existem dentro do trabalho hoje das categorias de base do Coritiba profissionais de alto gabarito, profissionais que estão trabalhando forte. Eu, como treinador do profissional, vim para me colocar à disposição para ajudar nesse processo de formação dos atletas, que é uma parte do futebol que eu gosto muito, né, trabalhar nessa formação.